Agosto Dourado, mês do aleitamento materno. Esse é o assunto desta semana no Papo de Mulher. Acompanhe. Ela é fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e a nossa convidada de hoje para falar sobre aleitamento materno. Seja bem-vinda, Débora Kutner. Muito obrigada, agradeço o convite. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, prazer é nosso. E para falar sobre esse assunto que é tão gostoso, aleitamento materno, é algo que cria um vínculo entre a mãe e o bebê, além de vários outros benefícios, não é verdade? Exatamente. Eu falo assim que o aleitamento materno, a amamentação, é uma coisa assim extraordinária. Não é só para a mãe e para o filho, é para uma família. Por isso que a gente fala do rede de apoio, da família estar unida, né? É um processo em que a gente consegue receber esse bebê e trazê-lo ao núcleo familiar. E a mãe vai restabelecendo esse vínculo com ele. Nos primeiros dias que a gente fala, né? Hoje a gente tem estudos que falam até do 3º mês da esterogestação, terminar essa gestação aqui fora, que para ele é um mundo muito assustador. Então a amamentação ela vem aí trabalhando essa parte emocional também. E também é uma novidade para a mamãe, né? Que muitas vezes tem dificuldades com esse momento, né? Porque acontecem várias situações, né? O bico. Gente, eu não tenho filho ainda, então vocês é que vão ter que, por favor, Mas é isso mesmo, conduzir esse assunto. Mas Exato. dizem que o bico racha, o leite empedra e por aí vai. Acho que nem sempre, né? Mas o que você tem para dizer pra gente? Quais são essas dificuldades que as mães enfrentam ou que elas já vão com a crença, com o medo de que vão enfrentar, que você percebe? Isso. Eu percebo assim que acontece, às vezes, de o bico machucar, da mãe ficar muito insegura e às vezes a produção de leite não ser como ela esperava, até pelo processo dela de ansiedade ou como a forma do bebê estar mamando, se está mamando errado, não auxilia essa mãe a produzir leite e aí entra o trabalho da fono para estar trabalhando tudo isso. E eu percebo assim que o maior medo dessas mães já vem na gestação, que tem que ser trabalhado, né? Eu vou dar conta? Eu vou ter leite? Né? Como que vai ser isso? Então, esses problemas, eles são comuns de acontecerem, mas não é toda mulher que passa por isso, né? Muitas mulheres entram na parte da amamentação no pós-parto e não tem esse problema. E as que têm, precisam pedir ajuda. E aí a gente fala, né, da importância da amamentação. Não pegar um fator assim, olha, estou com um problema, então já entra com desmame, já entra com uma fórmula. Não, eu preciso pedir ajuda, que tem como reverter muita coisa hoje, ser muita coisa trabalhada. Tem vários caminhos antes desse leite artificial, né? Exatamente. Tem muita questão de idade, porque assim, eu tive um filho com 24 e depois com 36. E eu tive muita dificuldade no segundo na amamentação, não conseguia amamentar. Tem muito essa questão da idade, a diferença de idade da mulher? Da mulher ter mais idade e não produzir leite? Isso. Não, muito provavelmente é o bebê que não estava te ajudando a fazer esse processo, né? A criança, quando ela mama e ela pega a mama de uma forma errada, ela pega mais no mamilo, no bico do seio e não tanto na areola, o encaixe dela não é satisfatório, ela não consegue fazer a ordenha e estímulo para essa produção. Então a gente fala assim, que a mama é uma produção, ela não estoca. Então quanto mais eu tiro, mais eu estimulo, mais ela produz. Então muito possivelmente aconteceu no segundo filho seu, de estar mamando talvez errado e dessa produção não ter sido favorável. E tem também o fato, não sei se é teu caso, mas o fato de muitas mulheres, depois, né, que a gente vai ficando mais madura, a gente resolve fazer nosso silicone, algumas precisam levantar, e isso acaba interferindo? O silicone nem tanto, tá? Eu percebo assim, uma alteração talvez maior na redução de mama, né? Que ela mexe um pouco mais na construção dessa mama.
Mas o silicone não. O que ele dificulta bastante é quando a mulher entra naquele período de apojadura, do 3º ao 5º dia, onde o leite desce um pouquinho mais, e aí o silicone já é um volume e aquele volume maior vem e talvez estica um pouco mais essa mama e a criança fica com dificuldade de pega nesse período. E daí é onde é importante fazer o processo de uma pré-ordenha, né, antes de colocar o bebê para mamar, para a mama não estar tão esticada na hora do bebê pegar. Aquela concha de amamentação ajuda nisso? Não, hoje a concha, a gente está desaconselhando o uso da concha. Eu gostei tanto quando eu usei. Aí você já me dá essas dicas, é quando eu tiver o meu, hein? Eu falo assim, que tudo vai mudando, é um processo, né? O que a gente vai estudando e atualizando, né? Sim. Antes usava a concha, hoje a gente não usa mais, por quê? Porque a concha, ela fica úmida, né? E aquela concha, muitas vezes cai o leite e isso contamina, cria micro-organismo e pode ser uma porta de entrada se a mulher tiver alguma fissura, algum machucado na mama e fazer uma mastite, né? Débora, então a gente contraindica. Você falou uma fissura. Eu coloquei casca de banana. Sol. Sol não. Depois, né, depois que já estava rachado. Assim, não tinha jeito de não rachar. Né? Tem alguma fórmula mágica ou misteriosa que a modernidade trouxe para a mulher? A gente não usa mais hoje, por exemplo, que nem a casca de banana, porque também é um risco de infecção muito grande para a mulher, né? Hoje tem bastante tratamento de laser, mas o que mais ajuda na cicatrização é a correção da pega da criança. Não adianta você fazer um processo de cicatrização e você não fazer a correção de quem está machucando. Então você cicatriza e continua machucando. Aí a importância, né, que a gente fala assim da fono especialista em motricidade orofacial, que ela vai entender a musculatura desse bebê para saber o que precisa. Às vezes alongar, às vezes abrir mais a boca, às vezes é uma língua presa, é um freno de língua. Então isso tudo pode interferir. E a família e o companheiro também podem colaborar e muito nessa situação, né? Para que a mulher também se sinta mais à vontade, se sinta mais querida ali, mas tenha um aconchego da família para que ela também possa ter esse momento, que é um momento muito sublime para a mulher, né? Sim, eu trabalho em 2 hospitais, hoje aqui em Maringá, e eu sempre converso muito com os pais, que eles têm assim um ponto muito importante na parte de amamentação. Porque o pai que apoia a mulher, você vai conseguir, era seu sonho amamentar, vamos juntos, o caminho se torna um pouco mais favorável, né? E o pai ajudar, por exemplo, a mulher amamentou, ele vai pegar no colo para ela conseguir dormir um pouco, descansar um pouco, ajuda muito. Porque a produção de leite, ela precisa também desse repouso, desse relaxamento, que a gente fala assim, que a adrenalina não combina com a oxitocina, né? A oxitocina que ajuda essa ejeção do leite, a prolactina, a produção. Então, esses hormônios não combinam muito com a parte acelerada, nervosa, brava da mulher, né? Então, a gente tem que resgatar e deixá-la num ambiente um pouco mais tranquilo. Então, a família, a rede de apoio, e em especial, né, as mulheres que são casadas, que o marido apoia, isso é muito importante. E também vai ter uma importância, uma relevância muito grande para o bebê, esse aleitamento, né, no crescimento dessa criança. Isso, tanto a parte nutricional, que isso eu acho que é o que é mais comum das mulheres saberem, que o leite materno é o padrão ouro, por isso que a gente está no agosto dourado, né? Que o leite é um padrão ouro, né? Ele tem a cor de ouro, né? Que é o melhor alimento para todas as crianças. Eu até brinco com as mães assim, que há 22 anos trabalhando com amamentação, há 22 anos o leite materno é a primeira escolha de qualquer pediatra, né? Que é o leite mais importante que tem. Então, além dessa parte nutricional, a gente tem a parte de desenvolvimento de fala, desenvolvimento da arcada dentária, de toda a parte orofacial da criança. Então, a gente fala assim, o queixinho, eles nascem com o queixinho lá para trás e a amamentação, o movimento da amamentação, dessa ordenha que o bebê faz na mama da mulher, que vai fazer esse crescimento desse queixo. Quer dizer, a natureza é perfeita, né? Isso. E tem contraindicação, mulheres que não podem amamentar, que precisam
tomar algum medicamento para cortar? Quais são os casos mais comuns? Por exemplo, né, como eu tive câncer de mama, fiz mastectomia bilateral, né, a mama saudável eu retirei também por, né, precaução. Eu até te perguntei, né, antes da gravação, porque é um dos meus sonhos poder amamentar, ter filho, né? Então, eu espero poder, né? É uma situação dessas, como a Lida acabou de comentar. Alguma doença transmissível? Como que está hoje essa? Então, a gente tem 2 casos. Tem a parte das doenças, né? Como você falou, por exemplo, uma mãe com HIV e que daí a gente tem a contraindicação da amamentação para não estar passando para esse bebê. Mas, em questão de tratamento de doenças, existem muitas medicações hoje que o benefício do aleitamento, ele sobrepõe ao risco da medicação. Então, todo medicamento ele tem que ser primeiro olhado se pode, porque ele vai passar pelo leite, e se o médico liberar, pode amamentar. No caso da mãe, né, que você até comentou no seu caso da mastectomia, que é a retirada da mama, tudo, né? A mulher, se o médico autorizar, a mulher ela pode fazer o que a gente chama da técnica de relactação, que é colocar uma sondinha no peito e o bebê mamar. A gente faz isso muito com mãe que adota também, por isso que a gente fala que é a parte linda do vínculo, né? De você trazer esse bebê para a parte do ninho, né, da família. Então, eu já tive mãe que adotou e conseguiu ir estimulando, conseguia fazer até o que a gente chama de aleitamento misto. Ter um pouquinho do leite dela e tendo o leite de fórmula junto, no caso. Tamanha vontade, né, de amamentar e de ter filho. Sim. Tem até um estudo de um pai que amamentou no Sri Lanka, no desespero, né, que a mãe tinha falecido. E ele, no desespero dessa criança, né, isso tem na internet, é um homem do Sri Lanka que ele amamentou. E não tem nada a ver, assim, com outras alterações. Era a necessidade do bebê dele e ele colocou. Então a gente fala que assim, a nossa mente não faz, isso, né? O estímulo e a vontade, né? Aquilo que você sonha, que você acredita, eu vou conseguir. Por isso que eu falo, né? As mães que acabam tendo em algum momento uma baixa produção de leite, assim, se procurar ajuda e tiver estímulo, a gente consegue fazer esse retorno. Eu ia te perguntar isso, em que momento que a mulher ela tem que procurar ajuda? Porque eu sei que quando você está no hospital, você tem o apoio da fono, que vai lá, te dá todas as dicas. Aí você vai para casa. Sim. E aí você tem aquela, será que eu estou produzindo? O neném está chorando, será que é cólica? O que eu faço agora? Aí vem os familiares. Não, você não está produzindo leite, dá o complemento, né? Sim. Então, assim, qual que é o momento ideal para procurar ajuda? Eu falo na primeira dificuldade. Porque, assim, quando você tem uma dúvida e uma dificuldade, ela só cresce. E, que nem você falou, né? A família, tá com fome, dá isso. Quer dizer, a sua rede de apoio já está quebrada. Ela não está te apoiando, né? Porque quando a gente tem uma rede de apoio, na sua primeira dificuldade o que a gente pode fazer junto? Né? Seria, vamos procurar ajuda junto. Estamos juntos, não é você que está com dificuldade. Estamos, porque estamos juntos na situação. Sim. Né? Isso é muito legal. Como se fosse uma culpa da mãe, né? Um cargo. Eu acho que E existe um preconceito, se você não está amamentando, as pessoas, elas assim, te julgam, né? Você não amamentou, né? Existe todo a um parte de julgamento existe dos dois lados, da mulher que tem a dificuldade e da mulher que quer amamentar a criança maior e daí todo mundo julga também. Exatamente. Então, o julgamento... amamentar em público também, não é? Exatamente. É uma outra questão muito polêmica É uma questão também. muito polêmica, porque já há alguns anos atrás gerou-se algumas notícias de que seria proibido da mulher amamentar em público. E daí, assim, eu sou contra. Para mim, eu amamentava em público, é muito mais fácil. Então, é bem polêmico isso também, Isso, né? porque a sociedade está voltando, Leida, ao que é natural. Né? Hoje a gente tem que abrir a cabeça a isso, né? Antes, por exemplo, uma mulher que queria um parto natural era uma mulher que, nossa, vai ter, não tem condição social para fazer uma cesariana. E hoje não, hoje a gente está voltando à parte do natural, abrindo a cabeça da sociedade de que as coisas naturais, elas tendem um caminho a acontecer. Toda mulher tem as suas escolhas também, eu respeito. Mas o caminho natural ele tem que ser respeitado se a mulher escolhe. E a amamentação é uma coisa natural.
Então, muitas pessoas se incomodam, eu até brinco, esse incômodo acontece porque como foi a história dela de amamentação? É verdade. Será que ela não foi uma criança frustrada? Aquele desmame de passar sal frustrado, né? De vou passar um boldo no peito para tirar o mamar? Isso é um desmame forçado, frustrado, né? A gente falou hoje do desmame gentil. Então, assim, a falta do respeito também é muito grande, né? Olha, esse assunto Tá sensacional. tá muito gostoso. Certamente teriam ainda inúmeras questões para a gente falar e abordar sobre, né, o aleitamento materno, mas a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Papo de Mulher. Eu que agradeço. Foi um Gostei prazer. bastante, foi muito gostoso. Obrigada, Débora. E o Papo de Mulher vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá, tchau, tchau.